Bem, pessoal, no vídeo anterior nós comentamos a respeito da poluição, falamos da poluição, né, em termos de massa, em termos de energia, seus conceitos, seus efeitos, né, e como ela está distribuída, né, de acordo com a sua localidade e as fontes geradoras. Agora nós vamos tratar um pouco desses efeitos da poluição com relação ao desenvolvimento econômico que nós temos. E aí a pergunta que é lançada e que merece uma reflexão nossa é o seguinte: o desenvolvimento econômico precisa ser de fato destrutivo? O que é que vocês pensam? O que é que lhes vem à cabeça quando nós falamos sobre a questão do desenvolvimento econômico? Vale a pena desenvolver por desenvolver? Será que não seria interessante enxergarmos as nossas práticas, principalmente as nossas práticas produtivas? Veja que nós retiramos do solo uma grande quantidade de recurso, particularmente na nossa região. Nós tiramos do solo uma quantidade de recurso muito considerada. Tá? Nós estamos numa região muito produtora de café. O que seria dessa região se não fosse a produção de café? Vocês já pararam para analisar? E uma coisa mais importante, e se nós chegasse num ponto em que o solo não conseguisse mais produzir esse café? Isso são questões que nós temos que levantar. E por que eu estou levantando essa questão? Porque muitas vezes o nosso desenvolvimento econômico, a forma que nós fazemos o nosso desenvolvimento, ele está muito pensado numa coisa muito imediatista. Nós queremos produzir muito em um curto intervalo de tempo, sem medir as consequências dessa produção. E aí nós temos uma série de consequências com relação a isso. Veja, se você for conversar com alguém, principalmente voltando para a nossa região, que produz café, e verificar como a produção de café ela se desenvolveu ao longo dos anos, nós vamos perceber que nós temos hoje lavouras mais eficientes, produzindo muito mais, áreas que estão produzindo muito mais, mas também nós vamos ver outra coisa importante. Talvez a necessidade de adubação do solo ela aumentou consideravelmente. Por quê? Porque está havendo uma exigência muito maior do solo. E nós temos que lembrar, e vocês também verificaram isso na disciplina, né, mais voltada para o estudo do solo, que o solo ele não é só, né, você lançar ali um adubo mineral, um organomineral, um adubo orgânico e simplesmente ele produzir. Naquele solo também existe toda uma microbiota, né, que necessita também de fazer a metabolização desses nutrientes, até para que esses nutrientes estejam disponíveis para as plantas. E nós temos que considerar todo esse contexto, né, que acontece de uma forma muito natural, para a gente poder conciliar esse processo natural ao nosso processo produtivo. Tá? E outra coisa, outro questionamento interessante também, né? Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Eu acho que isso já está bastante, já algo bastante apelativo no nosso dia a dia com relação ao desenvolvimento sustentável, né? E o desenvolvimento sustentável vem justamente alinhado a isso que eu acabei de falar, a essa questão do desenvolvimento econômico, né? E aí nós temos aí um conceito, existem vários conceitos para desenvolvimento sustentável, no sentido que eles sempre estão falando a mesma linguagem, né? O desenvolvimento sustentável responde às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder às suas necessidades. Ou seja, eu produzo, eu utilizo, mas sempre eu mantenho na qualidade tal para que as futuras gerações possam também utilizar, usufruir, assim como eu faço usufruto. Bom, esse é o conceito. Né? E o que nós podemos fazer para melhorar, para poder manter, né, esse desenvolvimento sustentável e não meramente produzir por produzir. Tá? Então a gente tem algumas coisas básicas, né, que nós temos que compreender, principalmente nós que somos da área ambiental, que nós buscamos sempre produzir tecnologias que possam atender a necessidade econômica, mas conciliada sempre com a necessidade ambiental. Tá? Então, quais os desafios a serem encarados? Aproximar o modelo de desenvolvimento linear dos seres humanos a um sistema cíclico, né? Algo que não venha só depredando, algo que venha só, né, numa linha reta, mas que nós possamos fazer uma ciclagem daquilo que nós estamos desenvolvendo. Eu produzo, né? Eu produzo, eu cuido, eu produzo e eu cuido, e eu vou testando isso. Tá? É como se fosse
um rodízio de cultura. Quando nós fazemos um rodízio de cultura numa propriedade, né, utilizo aquela área, né, passo para outra área, descanso aquela área, faço com que ela se regenere até eu poder voltar para aquela área novamente. Né? Então, isso é um desenvolvimento, é um sistema cíclico. Tá? Necessidade de conhecimento das interações entre desenvolvimento tecnológico e meio ambiente. Isso é muito importante. Tá? E é importante que nós saibamos ter em mente que isso não é um discurso meramente ambientalista, mas nós temos que ter um discurso muito técnico e muito realista da nossa situação. Se nós temos um grande desenvolvimento tecnológico, nós temos que saber aplicar todo esse desenvolvimento no meio ambiente. Então, todo o processo de cultivo, todo o processo de utilização de água, hoje em dia, por exemplo, a questão de utilização de água de reuso, principalmente nas regiões mais áridas, né? Nós temos isso a cada dia, vários estudos, nós temos a Israel, nós temos o México, nós temos inclusive o próprio semiárido do Brasil, ao desenvolvimento de uma vastíssima, né, gama de trabalhos e trabalhos aplicados e tecnologias aplicadas voltadas justamente para quê? Para o reuso da água, reuso de esgotos na agricultura, tá? Porque nós temos aí como conciliar esse desenvolvimento tecnológico, essa ideia, todo esse aparato experimental e tecnológico que nós temos à nossa disposição ao meio ambiente. Traduzindo em quê? Em sustentabilidade, traduzindo em produção, traduzindo em economia, traduzindo em vida. Porque a partir do momento que nós temos esses componentes, nós temos como estabelecer populações naquelas localidades que vão conseguir manter as suas vidas, que vão conseguir manter os seus arranjos produtivos. Isso é muito importante para nós, tá? E contemplar nas atividades humanas as questões ambientais, né? Sempre. Isso é o que é muito importante. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula dessa semana, tá? E vou também postar mais outros vídeos e outros conteúdos para poder, né, sustentar e fundamentar ainda mais a nossa discussão, tá bom? Bons estudos, contem sempre com a gente no que for necessário, tá? Abraço a todos.